Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre comparações. Muitas vezes a gente faz comparações com quem está perto da gente, com quem está próximo. Então, uma coisa que é normal é, em quanto tempo eu vou ficar igual fulano, igual ciclano? Em quanto tempo isso aqui, porque o meu não tá crescendo, mas eu tô vendo um cara, eu tô vendo uma menina, e aí tipo assim, parece que a perna dela cresce mais do que a minha, parece que ela faz menos coisas. Só que assim, a gente não sabe a rotina dessas pessoas, a gente não sabe a genética dessas pessoas, a gente não sabe a alimentação dessas pessoas. Então, o que eu costumo dizer sempre é o que eu meio que levo pra mim. Não adianta a gente fazer comparações. Se a gente fizer dois motores exatamente iguais, não existe nada mais diferente do que dois motores iguais. A mesma coisa serve para o ser humano. Quando você vai fazer o seu processo de emagrecimento, de ganho de massa, você tem que saber que você pode usar várias fórmulas que já foram testadas em outras pessoas, você pode tentar usar essas fórmulas, replicar essas fórmulas em você. Só que você tem que entender é o seguinte, nem sempre os resultados vão ser os mesmos. Alguém vai chegar para você e vai falar assim, eu fiz a dieta da lua e emagreci 40 quilos em um mês. Mentira, mas você pode até tentar fazer essas loucuras. E aí, tipo assim, alguns processos vão ter algum sentido, outros não vão fazer sentido nenhum. Mas assim, vou fazer uma dieta carnívora. Aí eu chego para você e falo assim, na dieta carnívora eu perdi 8 quilos no primeiro mês. Aí você chega e fala para mim assim, mas eu perdi só 4 quilos. Aí eu vou perguntar para a pessoa, mas quanto você pesa? Aí a pessoa fala para mim assim, eu peso 80 quilos. Então, eu partir de 150 para começar. Então assim, obviamente eu tinha mais o que perder. Então essas comparações, elas são meio que, leva de nada a lugar nenhum. Quando a gente vai começar esses processos de perca, de ganho de massa muscular, esse tipo de coisa, você tem que se preocupar, a única comparação que você tem que ter é com você. Você vai lá, faz as suas pesagens, e isso é importante. Você pode fazer pesagens, você pode fazer as medidas do seu corpo. Então, quanto que você tem de bíceps, quanto você tem de tríceps, quanto você tem de quadríceps, cintura, peitoral, quadril. Tira as medidas sua. Anota essas medidas num papel, num bloco de texto no celular ou no computador. E aí, a partir disso, você vai fazer a evolução. Aí passou um mês, você vai lá, tira essas medidas de novo. Porque às vezes você, por exemplo, passa um mês e aí você tava, por exemplo, eu tava com 89 quilos e aí passou um mês e eu fui pesar e tô com 89 quilos. Aí você pensa assim, eu tô patinando. Só que aí você pega esse bloco de texto, aí essas anotações, você abre ele e aí você vai lá e olha, aí você vê lá, tipo, cintura, aí tava lá, cintura, 102, por exemplo. Aí você vai lá olhar, cintura, 97. O que isso quer dizer para você? Quer dizer que você afinou, colocou mais massa magra. A massa magra, ela pesa mais do que gordura. Então assim, um espaço menor de massa magra, ele ocupa mais espaço, mas ele fica mais estético. É como se você deitasse embaixo de um edredom, jogasse um edredom por cima. Quando você olha uma pessoa deitada embaixo, imagina a cena, a pessoa deita na cama, a outra vem e joga um edredom. O edredom é a capa de gordura, você não vê a definição da pessoa embaixo. Agora vamos fazer diferente. A pessoa deita lá, você vai lá, joga um lençol de percal 300 fios em cima. Só aquele lençol de percal 300 fios lá, só aquele lençol fininho, ele vai cair, ele vai moldar na pessoa. Isso é a massa magra. A massa magra, ela vai fazer com que a sua pele, ela se molde no seu corpo. Então às vezes você vai subir na balança, você vai olhar e a balança vai estar falando para você, você ficou patinando. Só que se você tirou essas medidas, você teve o cuidado de anotar essas medidas, quando você vai fazer essa correção, você vai lá e olha, você percebe que apesar de às vezes a balança continuar inerte ou ter descido pouca coisa, você de repente gostaria que ela tivesse descido muito mais, mas você olha lá essas medidas, essas dimensões, e aí você começa a perceber que, ganhei bíceps, ganhei tríceps, perdi cintura, perdi quadril, ganhei panturrilha, ganhei peitoral. Então assim, quando você anota essas coisas, ela ajuda você no seu progresso. Até porque se você não tem esse, vamos dizer assim, mentalmente para fazer isso, se você não percebe essa diferença mentalmente, chega um momento que você acha realmente que está patinando e aí pode ser que você acabe fraquejando.
Comenta aí se você entendeu tudo, se você anota as suas medidas, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que pode precisar dessas dicas. Abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.